O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 1º de novembro de 2019. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo o prestígio, a audiência e o carinho que todos vocês têm conosco, sempre procurando trazer assuntos de interesse à nossa cidade. E esse certamente muita gente está interessada, eu sei pela repercussão que eu ouvi aí nas ruas, os telespectadores me perguntando como é que seria o programa dessa noite, a mensagem que recebi pelas redes sociais, enfim, vai ser um programa realmente bem informativo. E o assunto é muito simples, apesar dessa repercussão toda. Uma decisão tomada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio no último dia 22 foi motivo de muita repercussão, tanto na mídia, inclusive nacional, quanto nas redes sociais, nas ruas e até nas rodas de bate-papo, ou como eu gosto de falar aqui, nas esquinas fofoqueiras. Contando com o apoio de 39 deputados estaduais, dos 70 que fazem parte da nossa Casa Legislativa Estadual, foram soltos da cadeia os deputados Chiquinho da Mangueira, do PSC, André Correia, do DEM, Luiz Martins, do PDT, Marcos Vinícius Nescau, do PTB, e Marcos Abraão, do Avante. 26 deputados votaram contra a soltura. Eram necessários ao menos 36 votos para libertar os 5 deputados, e foram conseguidos 39. Esses deputados foram presos em novembro do ano passado na chamada Operação Furna da Onça, que foi um desdobramento da Operação Lava Jato, e eles foram acusados, entre outros crimes, de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos. Na nossa cidade, a repercussão foi um pouco mais forte, até porque, entre os deputados que votaram a favor da soltura, um deles é aqui da nossa cidade, da nossa região, que é o deputado Sérgio Lobac, não é? E a repercussão foi maior por causa de uma entrevista que ele concedeu ao jornalista, o repórter Maico Queiroz, que foi divulgada pelo British News, onde ele afirmou que votaria contrário à soltura, e depois votou a favor. Então, cabe informar ainda que o deputado Sérgio Lobac conseguiu sua vaga na Alerj porque o titular, o Chiquinho da Mangueira, né, estava preso. Certamente o deputado Sérgio Lobac teve as suas razões para votar a favor da soltura dos deputados, indo contra o que ele dissera ao Maico Queiroz. E é para explicar essas razões, e também para dar conta do seu mandato, até porque ele está exercendo seu mandato já há um bom tempo, que o deputado estadual Sérgio Lobac está aqui presente nesse programa. Enfim, este é o tema. O que tem a dizer o deputado estadual Sérgio Lobac sobre as razões de seu voto na polêmica decisão da Alerj do último dia 22. Mas antes, vamos para aqueles recados. Eu começo com os aniversariantes. Família do Modesto, segunda, dia 4, será a vez do Nicolas. O Nicolas é filho do sobrinho Greides e da Daísa. Um abração para o Nicolas, muita luz nos seus caminhos, tá bom, Nicolas? E na terça, dia 5, quem estará comemorando seu aniversário será o concunhado Juscelino Spitz. Um abração para o Juscelino, tudo de bom para você. Agora vamos para os ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias. Hoje, dia 1º, é a data festiva do coronel reformado Francisco Jorge Dagfal. O Dagfal, como é mais conhecido, ele foi comandante no 11º BPM aqui, nosso, é de uma tradicional família de Nova Friburgo, e foi presidente do Nova Friburgo Country Club. Um abração para o Dagfal pela data festiva. No domingo, dia 3, quem estará comemorando mais a data festiva será o meu amigo José Carlos Ramos Pinto, querido Jacutinga, que foi vereador na nossa cidade. Um abração para o Jacutinga. Hoje eu tenho o privilégio de conviver praticamente diariamente com o filho dele, o Jacos, que é uma pessoa excepcional. Jacutinga, estou com saudade de você, um abração, tá?
Na terça 5, quem estará comemorando mais uma data festiva será o conceituado médico José Antônio Carim, o doutor Carim, pessoa que tem conceito nacional, leva o nome da nossa cidade para muito tudo quanto é canto. Um abração, doutor Carim. Dia 6 será a vez, na quarta-feira, do ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Um abração do Demerval, uma pessoa que eu conheço desde a infância, né, Demerval? Você e o meu irmão Beto, como é que vocês aprontavam, hein? Um abração, Demerval, tudo de bom para você. E na quinta, dia 7, será a vez da ex-vereadora Irani Medeiros comemorar o seu aniversário. Vamos agora falar de evento. Esse eu já venho falando há algumas semanas, que é o lançamento do livro Florescer das Reflexões. O pré-lançamento aconteceu agora dia 30 e o lançamento será dia 9 de novembro, às 18 horas, na Livraria Sabor da Leitura, que fica ali na Monsenhor Miranda. O livro é da poetisa Aliel Casale e a editora Outra Marcha que estão convidando. Então aí fica o registro do lançamento do livro Florescer das Reflexões da poetisa Aliel Casale, dia 9 às 18 horas, na Livraria Sabor da Leitura. Esse aqui eu já venho falando há mais de 6 meses, eu falo que não é um evento, é uma oportunidade. São as matrículas para a educação de jovens e adultos no Colégio Municipal Rui Barbosa. Para quem não terminou o ensino fundamental ou nem começou, é uma ótima oportunidade, principalmente para quem mora em Conselheiro Paulino, não é? Aproveite lá o Colégio Rui Barbosa e estude. Estudo é fundamental e nunca é tarde. Vamos agora para os meus recados de utilidade pública e começo falando sempre da APAI, não é? A APAI é uma entidade fundamental para a nossa cidade, a Quarentona APAI. São dezenas de famílias que são lá ajudadas e ela precisa de ajuda. A APAI precisa de ajuda, como as outras demais entidades também precisam, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho da APAI. Eles ajudam demais e merecem aí. A conta está na telinha, se você quiser saber mais, pode visitar a APAI que eles vão ficar felizes. Fica ali no Prado, né, na Aventura Spargoli. Vamos falar agora do Disque Denúncia da Polícia Militar, Rua 2523-4590. É um número fundamental que todos devemos ter à mão, seja no celular, juntinho lá da mesinha de cabeceira, porque é uma forma que nós temos de ajudar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. O WhatsApp, até hoje, eu não consegui confirmar se esse número ainda continua. Então, apesar de estar na telinha, eu não posso garantir. Vamos agora falar de quem eu não dou mais o telefone, que é a da discriminação pública. Eu falei que não dou porque é um absurdo o que fazem em Nova Friburgo. Aí, quando faz, eu estou falando do prefeito Renato Bravo, que ele é o cabeça, ele é o prefeito. Eu acho um absurdo cobrar uma contribuição na iluminação pública, que nós somos obrigados a pagar, que não tem jeito, vem dentro da conta de energia elétrica, que para mim é um outro absurdo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e nós não temos um serviço de manutenção de iluminação pública adequado. É um gato pingado, e fica sempre naquela história. É uma licitação que o Tribunal de Contas não deixa. Eu nunca vi desculpa mais esfarrapada, né? Fica parecendo que a Prefeitura não tem competência de fazer uma licitação, e tem, não é? Então, sem telefone de discriminação pública, como também sem telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que eu prefiro chamar de Secretaria Dorminhoca, porque ela não cuida da nossa ordem, as nossas ruas e nossas calçadas são uma desordem. Essa secretaria não existe, a verdade é que é só no papel. Por isso que eu chamo de Dorminhoca. Em mobilidade urbana, a nossa cidade não tem mobilidade urbana. E, por sinal, na semana passada eu falei aqui, né, sobre que aquele absurdo que a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana permitiu que uma empresa de telefonia, de internet, simplesmente fechasse, no horário de maior movimento, no final da tarde, uma pista da Avenida Alberto Browne, em dia de chuva, para instalar os seus cabos. Aquilo é uma vergonha. Para mim, isso é uma atitude desrespeitosa dessa companhia, mas pior foi a prefeitura deixar, né? E naquela ocasião, eu disse que um telespectador tinha encontrado comigo na rua, viu o fato, e falou: Modesto, você chama de Secretaria Dorminhoca, só que ela tem um secretário e o prefeito juntos, são os famosos caras de paisagem, né? Porque não é possível que eles não enxerguem isso, né? E essa semana teve um outro telespectador que falou comigo assim: Modesto, deixa eu ouvir lá vocês falando do prefeito e do secretário cara de paisagem, mas para certas coisas eles são muito ativos. Ele disse, e eu confirmei depois, que é um portal de notícias que eu acesso bastante, que é o Nova Friburgo em Foco,
E lá tinha uma matéria garrafal, lá, em letras garrafais, dizendo que em 2 meses essas câmaras aí, né, que foram implantadas na cidade, aplicaram mais de 5.200 multas. E ele disse que eles faziam um cara de paisagem para organizar o trânsito, mas eram muito vivos para arrecadar multa, que segundo ele é uma indústria de multa. Eu disse a ele que o mau motorista, para mim, se ele não respeita a lei do trânsito, tem mais é que ser multado mesmo. Isso aí eu não livro a cara de quem comete delito no trânsito e é multado. Tem que ser multado, sim. Só que a multa tem que ser uma das partes do gerenciamento do trânsito. E aqui o que eles fazem é só isso. Para o restante eles estão dormindo. Por exemplo, um bom exemplo, alguém ouve falar que a prefeitura tem algum projeto, algum trabalho de educação no trânsito? Tem nada. De organização do trânsito é uma bagunça. Então, infelizmente, sou obrigado a concordar com ele que nós temos, em verdade, uma indústria de multa. As câmaras foram colocadas para arrecadar dinheiro. Para melhorar o trânsito, certamente não é. Vamos agora falar da creche berçário São José, e está aí na telinha. Essa precisa muito da nossa ajuda. Fica lá em Conselheiro Paulino, são mais de 100 famílias que são ajudadas, são mais de 100 mães que trabalham fora porque os seus filhos ficam na creche, e ela vem enfrentando muita dificuldade. Eu tenho até que fazer contato com a diretora para saber a atual situação. Se você não puder ou não quiser depositar, você pode fornecer material de limpeza, tá? Eles recebem lá veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Quinus, 53, do Conselheiro Paulino, pertinho do posto de saúde, tá? Ô Marcolinho, hoje vamos à bola da vez, tá? É na linha, a Praça Céu? Então taca a Praça Céu na... Isso, essa Praça Céu, eu já venho falando há mais de 6 meses, é o mantra da vez, né? É a praça que essas obras começaram em 2012, pararam, tá essa vergonha aí. O prefeito Renato Bravo, em junho, postou um vídeo dizendo que ia reformar a praça e terminar, né? Reformar é até uma piada, né? Que reformar uma coisa que não foi entregue ao público não deixa de ser uma piada, mas saiu na Voz da Serra, que é o Diário Oficial do município, que uma empresa ganhou, foi criada a comissão de obra. Eu sei que a obra não começa, pelo menos eu passei lá ontem, não vi nenhum sinal de obra. Prefeito, eu acho que você quer que eu continue falando. Se você quer, vamos continuar com o mantra da Praça Céu. E por fim, eu quero falar de um registro que eu falei na semana passada, que tem a ver com marcação de consulta no posto de saúde Silvio Henrique Brown. Naquela semana eu disse que, como eu me alonguei no problema lá do Alberto Brown, não deu tempo, mas hoje eu quero falar. É o seguinte, vamos ao absurdo. 2 irmãs, uma mora no centro da cidade e outra mora no PLC, ambas idosas, ou seja, uma precisa da outra que ajude, elas foram até o posto de saúde Silvio Henrique Brown para conseguir uma ficha para determinada médica lá numa especialidade. Você sabe o que aconteceu? A moradora do centro conseguiu a ficha. A outra, a atendente respondeu para a moradora do PLC que ela tinha que voltar 3 semanas depois, que não podia dar ficha ela só podia dar ficha para quem mora no centro. Você já viu coisa mais estapafúrdia igual a essa? Primeiro que isso aí, para mim, é uma discriminação, né? Você discrimina morador. Se mora no centro, tem privilégio, mas se mora no PLC ou em outro bairro, não pode. E, sinceramente, eu queria saber quem foi o iluminado que inventou isso. Isso é coisa de iluminado. Não acredito que tenha sido o prefeito Renato Bravo, porque eu acho bem pouco provável que o prefeito Renato Bravo tenha ido lá no Silvio Henrique Brown. Se bobear, não sabe nem onde é. Secretário de Saúde, secretário Marcelo Brauner, será que a ideia é sua? Você é considerado uma pessoa muito ponderada. Não acredito que esse absurdo seja seu, não. Agora, que isso é um absurdo, é discriminatório, é vergonhoso, é. Quer dizer, as 2 irmãs, uma pode ser atendida, a outra não pode, simplesmente porque mora em locais diferentes. Vou me poupe, né? Quem tomou uma decisão dessa, sinceramente, primeiro é um insensível, né? Se ele acha que isso é organização, isso é discriminação. Eu queria saber quem foi o iluminado que tomou uma decisão dessa e quais as razões, tá? Eu acho isso uma atitude vergonhosa. Estou falando aqui, espero que os vereadores tomem conhecimento, se não tomaram, desse absurdo. Outros órgãos da mídia, eu vou pedir até a própria TV Zoom para tentar descobrir mais coisas,
o próprio Ministério Público, para mim isso é discriminação. Quer dizer que vão duas senhoras lá, duas idosas, uma você consegue ficha, a outra não, porque você não mora no centro. Pá, brincadeira, né? Vocês estão brincando com coisa séria, né? Quem faz um troço desse tinha que estar trabalhando num programa de humorismo, né? Porque sério não é. Isso não é coisa de gente séria, não. Isso posto, vamos ao programa da noite. Como disse hoje, quem está presente comigo aqui é o deputado estadual Sérgio Loubach, e entre outros assuntos nós vamos conversar com ele sobre essa polêmica votação e depois vamos também falar com ele sobre o mandato. Mas eu quero agradecer ao deputado Sérgio Loubach a presença, por sinal, todas as vezes que eu o convido ele sempre vem, e hoje uma pessoa falou para mim, puxa vida, ele é corajoso. Então, corajoso, deputado, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Modéstia, é uma bela oportunidade da gente explicar o ocorrido, né? Sou espectador assíduo do seu programa e sei que milhares de friburguenses também o são. Então é o local adequado para a gente mostrar realmente a forma como nós fizemos o nosso voto e o motivo dessa mudança que aconteceu, como você mencionou, de sábado para segunda-feira. Você está... Na verdade, a votação foi na terça, mas na segunda eu já tinha decidido. Já tinha resolvido que iria votar a favor. Quem são os seus acompanhantes? O Thiago Nidecker e o Wagner de Paula. Tiago Nidecker, família Nidecker de Friburgo. Família Nidecker. Família muito conhecida. E a de Paula mesmo convido também. Com alguns Nidecks. Isso. Tem alguns, até o Gilson Nidecker mesmo é um grande amigo. Isso. E o outro é o... Wagner de Paula. Wagner. Eu agradeço a presença do Wagner, do Tiago. Sempre bom quando a gente tem alguém acompanhando a gente de perto, porque se a gente fizer alguma bobagem, eles ajudam a pegar no pescoço da gente. Eu agradeço ao Tiago e ao Wagner. Claro, agradeço mais os dois meus amigos que estão sempre aqui comigo, tá? Trabalhando, tá? Isso é muito legal. Vamos ao programa então. Sérgio, a pergunta que não quer calar, né? O que levou a votar favoravelmente para soltar 5 deputados acusados de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos e outros crimes, no momento em que a sociedade não está aceitando esse tipo de comportamento do homem público? É importante também que se justifique porque afirmou ao Michael Queiroz, cuja matéria foi veiculada pelo British News, que não votaria para soltar os deputados, e uma semana depois você voltou e votou a favor. Está aí a telinha para suas explicações. Bom, Modéstia, eu vou tentar ser o mais didático possível para as pessoas poderem entender. Bom, eu vou começar fazendo a leitura da Constituição da República, que é a base da democracia. Todo país democrático tem uma Constituição. A Constituição, ela é o topo da pirâmide das leis. E por isso que a gente escuta assim, essa lei é inconstitucional, né? Então, no artigo 53 da Constituição, que é a nossa lei maior, eu vou fazer a leitura para a gente começar a nossa explanação do que ocorreu. Bom, no artigo 53, seção 5, dos deputados e dos senadores, o caput do artigo diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. No parágrafo 2º diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. A Constituição está tratando de deputado federal e de senador, conforme eu fiz a leitura. Ocorre que, em maio desse ano, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal máximo do nosso organograma jurídico, entendeu, por maioria, que o deputado estadual também tem essa prerrogativa. Ou seja, nós temos essa imunidade formal. O deputado estadual tem essa mesma imunidade do senador e do deputado federal. Existem 2 tipos de imunidade. A imunidade material, que o vereador tem. O vereador só tem imunidade material. Por isso que, às vezes, nós vemos, assistimos nas câmaras de vereadores, aquele mais exaltado
chamar o prefeito de ladrão, chamar o secretário de ladrão, e essa imunidade material permite com que ele não seja processado por crime contra a honra. Já o deputado federal, senador e agora, segundo o Supremo Tribunal, desde maio, o deputado estadual, além dessa imunidade material, tem a imunidade formal, que é uma imunidade processual. Então está claro na Constituição que para um deputado estadual ser preso, o juiz que mandou prender tem até 24 horas para remeter, vamos falar do Rio de Janeiro, para a Alerj julgar se essa prisão ela foi válida ou não. O processo desses 5 deputados que você mencionou corre em segredo de justiça. E no sábado anterior à terça-feira da votação, conforme você mencionou, nós estávamos no Raul Sertan, porque trouxemos 6 médicos do IASERJ para fazer um mutirão de cirurgia dermatológica. E foi um dia muito importante, nós estávamos muito felizes, paciente há mais de 2 anos na fila, Modesto, para tirar uma pinta, tirar uma verruga e fazer o exame de patologia. E foram atendidos 150 pacientes, sendo 120 consultas e 30 cirurgias, e esse exame será feito no Rio, porque infelizmente em Nova Friburgo leva mais de 3 meses um exame de patologia. E o Maico, nós estávamos conversando sobre essa ação, e ele me perguntou como seria o rito dessa votação dos deputados. E eu expliquei para ele. A ministra Carmen Lúcia, através de uma defesa de 3 deputados, eles arguíram isso no Supremo. Porque o desembargador Abel não remeteu para a Alerj, conforme determina a Constituição, e a forma como o Supremo entendeu em maio que o deputado estadual teria essa imunidade, ele não remeteu para a Alerj. Como o processo estava em segredo de justiça, eu não tinha acesso ao processo e nem ninguém, a não ser as partes, os advogados e o Ministério Público. E quando o Michael me perguntou qual será o seu voto, eu falei, eu vou votar contrário, vou votar não, porque eu confio na justiça. No meu entendimento inicial, sem ter o processo, porque eu não tinha acesso, eu falei, se eles estão presos esse tempo todo, é porque deve ter indícios. Ponto. Ocorre que na segunda-feira eu participei da reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. E a ministra Carmen Lúcia remeteu o auto de prisão preventiva. E lá eu tive acesso, junto com os pares, que o desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio não remeteu para a Alerj. Por quê? Em maio, o Supremo entendeu que nós teríamos essa imunidade. E a lei penal, ou a jurisprudência penal, ela pode retroagir para beneficiar o réu. O desembargador deveria ter feito isso. E a ministra determinou que ele o fizesse. Então, naquele momento, Modesto, eu mudei de opinião. Falei, não, há um vício formal na prisão dos deputados. Agora, a grande mídia, principalmente, ela botou, julgou para soltar. Deputado não solta nem prende ninguém. Se hoje um meu irmão cometeu algum problema, algum ato, que o delegado o prenda, e eu não posso chegar com a minha carteira de deputado lá e falar, doutor Henrique Pessoa, o senhor solta o meu irmão porque eu sou deputado. Isso não existe. Eu posso atuar como advogado, vou ter que tentar relaxar a prisão, pedir um HC no juiz. Quem prende e solta é o judiciário. Então se gerou uma grande confusão na cabeça das pessoas. Outro fato importante a ser mencionado, o principal prejudicado seria eu. Porque, como você já disse anteriormente, eu sou o suplente do deputado Chiquinho da Mangueira. Agora, eu sou senhor das minhas decisões, mas sou escravo da minha consciência. Para me beneficiar, eu não ia concordar com uma coisa que estava errada, tinha um vício formal claro. E outro fato, Modesto, eu nunca estive com nenhum deles. Nunca estive com nenhum dos 5, nem pessoalmente, nem falei ao telefone com nenhum deles. Eu estava muito tranquilo para o voto. Agora, eu não posso... Quando eu fui receber minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu jurei a Constituição. Eu não posso votar a favor de uma coisa que está errada para me beneficiar. Jamais eu faria isso. Você viu que eu já recebi um sinalzinho ali. É o bullying, né? Como diz o Zuri. Depois eu continuo. Você depois sabe. A gente vai aprofundar. Que a gente tem que fazer de maneira didática para as pessoas entenderem. E por isso que nós vamos falar no retorno de uma outra situação. Vai ter a ver ainda, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a 2 minutos a gente volta.
Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Pode abrir o sorriso. A promoção Estoura Balão está de volta nas Óticas Precisão. Compre seus óculos de grau, estoure o seu balão e ganhe prêmios ou descontos de até 40%. Óticas Precisão. No Friburgo Shopping tem moda feminina, masculina, juvenil e infantil, decoração, entretenimento, restaurantes, estacionamento, telefonias e muito mais. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Estamos retornando, conversando com o Sérgio. Sérgio, vamos tocar num outro assunto. Você já deu uma explicação legal aí, uma base constitucional. Mas eu tenho que perguntar coisas que as pessoas na rua me questionaram. Se a gente entrar no site da Assembleia Legislativa, se eu entrei hoje para ver, até porque eu não tinha certeza, né? Eu consultei lá os partidos presentes na Alerj. E o PSC apareceu com 3 nomes, você pode me corrigir. Segundo o site da Alerj, que eu tenho que confiar nele em parte, né? A Alerj, são deputados do PSC, o Bruno Dauírio, Bruno Dauário, o Márcio Pacheco e você. Isso. E entre os presos tinha o Chiquinho da Mangueira, que também é do partido. Isso. O que eu ouvi de uma pessoa hoje foi, Modesto, que foi me perguntado, antes de entrar, porque alguém me perguntou, né? E esse trabalha comigo. Eu falei com ele, olha, eu vi que tem 3 deputados. E eu cheguei e falei, pô, Modesto, é difícil a gente acreditar que foi mera coincidência que todos os deputados do PSC estavam entre os 39 que votaram a favor da soltura, ou como o nome que você está dando aí. E não tinha nenhum entre os 26 que não votaram. Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas a ideia que se tem é que o PSC fez um acordão tipo, ó, deputado do PSC, vamos soltar o nosso amigo lá porque é um nome importante. Não. Eu respeito, né, Modesto? Logicamente, eu respeito o pensamento de todos, a democracia é isso, eu sou um democrata. Primeiro, o que provou cabalmente que a prisão foi ilegal foi a própria decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Ele mandou recolher os mandados de prisão que ele expediu. Então, por que ele mandou recolher, se estava legal? Esse é questionamento. Em relação ao fato de ter 3 deputados que votaram para supostamente soltar, que não foi isso, nós julgamos que a prisão foi ilegal porque ele teve um vício formal. Eu seria prejudicado direto, eu sairia do meu mandato. Agora, eu não vou votar contra a minha consciência, eu votei tranquilo. Então, se não vejamos, vou dar um exemplo. Nesse momento que nós estamos gravando aqui, nesse mesmo documento, a Alerj votou proibindo eles de assumirem o mandato e de requerer qualquer tipo de benefício, salário, qualquer tipo de benefício. Eles hoje só podem assumir o mandato depois de transitar em julgado a sentença condenatória deles. Aí a grande mídia não colocou, estava no mesmo documento. E outra coisa, Modesto, eu não julguei se eles eram culpados ou inocentes, que não cabe a mim, eu não sou do judiciário. Vou dar um exemplo. Suponhamos que nós estejamos aqui no tribunal de júri.
nós somos jurados. Existem agora vários jurados que estão nos assistindo, que é um cidadão comum que a Justiça Penal convoca para ser jurado. No crime de homicídio, crime contra a vida, tentado ou consumado, é o júri. É a única situação em que o jurado julga. Então nós estamos aqui, nós somos jurados, está sendo processado por um homicídio, um traficante condenado a 20 anos de prisão por tráfico, a 30 anos por estupro de criança e também por outros 10 homicídios. Ele está ali participando de um júri de um homicídio que ele é acusado. Porém, o defensor ou o advogado prova para nós, de maneira cabal, que não foi ele que cometeu aquele crime ali. Aí eu te pergunto, nós podemos condená-lo por um crime que ele não fez, pelo passado dele, pela suspeita que está sobre ele? Lógico que não. Nós iríamos absolvê-lo. Eu julguei a prisão, ponto. Paro ali. Não cumpriu o rito, a prova que ele mesmo mandou recolher. Ele expediu o mandado de prisão e ele mesmo mandou recolher o mandado de prisão que ele expediu. E nós brincamos no banco das universidades que o juiz se acha Deus, o desembargador tem certeza. Para o desembargador Abel recolher, está claro que ele reconheceu que ele deixou de cumprir o que o Supremo Tribunal entendeu em maio. Agora, a gente pode discutir se o Supremo é bom, é ruim, mas ele existe. A lei não pode ser contra a Constituição. Então, isso é importante, é muito bom a gente estar aqui no seu programa, justamente para esclarecer as pessoas. Eu não posso julgar, votar uma coisa para me beneficiar. Aí eu estaria, na verdade, traindo os 10.560 eleitores que confiaram em mim. Eu votei com a minha consciência tranquila, porque nós discutimos o ato da prisão que deixou de ser cumprido o que manda a Constituição. Ponto. Agora, se eles são culpados, se eles são inocentes, não cabe a mim. E outra coisa, Modésto, agora, como a Alerj entendeu que eles não podem assumir o mandato antes de resolver o processo, o processo deles desceu para o primeiro grau, vai ser julgado pelo juiz Marcelo Bretas. E como eles estavam em prisão preventiva, eles podem ser presos agora a qualquer momento, de novo, pelo Marcelo Bretas, porque a prisão preventiva ela pode ocorrer em qualquer momento do processo. Existem situações, tipo, destruindo prova, coagindo testemunha, o risco de se evadir do país. Isso justifica a prisão preventiva. O juiz pode decretar a qualquer instante, de ofício, ninguém precisa pedir. Então agora quem vai julgar é o Marcelo Bretas. Se o doutor Marcelo entender que no processo deles cabe a prisão preventiva, ele vai mandar prender e agora sim, aí ele não precisa de remeter para a Alerj. E quando a defesa for recorrer, vai recorrer para o desembargador Abel. Juridicamente falando, piorou a situação deles. Porque estava no segundo grau, veio para o primeiro e o recurso vai ter que ir para o segundo, do juiz prevento, que é o desembargador Abel. Então, a situação é essa. Ninguém julgou se eles são culpados, se eles são inocentes. Nós julgamos a prisão, ponto. A gente tem que parar ali. Eu não posso prender nem soltar ninguém, nem um promotor, nem um defensor, nem um advogado, e muito menos os deputados e senadores. Qualquer cidadão só pode prender o outro em flagrante de um crime. Tirando isso, só quem prende é a justiça. Então, Modesto, é importante a gente esclarecer as pessoas, porque as pessoas, infelizmente, a rede social, existem pessoas que usam como ferramentas, que é o nosso caso, agora existem pessoas que usam como armas. Por quê? Eles ganham dinheiro, vivem disso, ao invés de trabalhar, ficam em casa, atrás do computador, do telefone, para poder colocar coisas que não traz a verdade. E essa repercussão que teve na mídia realmente confundiu a população, certa parte da população. Agora, a população ela se confundiu porque ela não tem conhecimento e nem precisa de ter. Eu aceito isso de maneira natural. Quem tem que conhecer a parte de lei, a parte jurídica, somos nós que estamos lá para representar bem o cidadão. E aí te faço uma pergunta. O maior julgamento que já aconteceu na história da humanidade, o senhor sabe qual foi? Quem que foi para a cruz? Foi Jesus ou foi Barrabás? Se a população conhecesse quem era Jesus, quem iria? Então a população, ela às vezes se deixa levar pela falta de conhecimento. Eu acho isso normal, natural. Você é engenheiro, eu não entendo absolutamente bulufas de engenharia. Se nós formos discutir engenharia, eu não entendo nada. Por isso que eu entendo quando a pessoa fala assim, mas não é possível fazer isso. Foi feito dentro do que é legal.
porque nós vivemos nesse Estado de direito. E a lei que tem que sobreviver para todos. Senão, vira balbúrdia, ou então vira o comunismo, vira a ditadura, que aí não precisa ter democracia e nem Constituição. Por que todos escolheram Barrabás? Porque não sabia quem era Jesus. Por que hoje as pessoas fizeram essa grande confusão? Porque a grande mídia que vive de notícia ruim, se nós ligarmos o jornal das grandes TVs, as 3 primeiras notícias são ruins, que é isso que prende as pessoas. Então esses que ficam usando a rede social como arma, não como ferramenta, eles ganham para justamente gerar mais confusão. Então eu estou muito tranquilo, não mudaria meu voto, não me arrependi de nada, porque para mim quem não tem lado não tem fundo. Nova Friburgo vem sofrendo muito com administradores que não têm posição. Você tem todo o direito de discordar de mim. Isso é a gente viver em comunidade, viver em comunhão, em democracia. Agora, daí eu deixar de tomar uma decisão para agradar A, B ou C, isso não cabe de Sérgio Lobach. Sérgio Lobach sempre vai ter o lado dele. Não sou dono da verdade. Agora, nessa situação aí, eu estou com a minha consciência tranquila. Cheguei em casa, dormi tranquilo, continuo dormindo. E quando as pessoas me dão a oportunidade, mais uma vez, quero reforçar e te agradecer. Como você me deu, me permite eu me colocar. Falar, gente, eu botei dessa forma por causa disso, disso, disso. E me coloco à disposição da população. Nosso gabinete parlamentar está aqui já funcionando, de 9 às 16, de 9 às 18, ali na Padre Saboia de Medeiros, que você conhece muito bem, no Paissandu, lá na Leste, gabinete 110, continuamos trabalhando de maneira normal. Eu, juridicamente falando, piorou muito para eles. Porque bem, agora, se sair esse mandato de preventiva do juiz Marcelo Bretas, que pode ocorrer, aí vão falar, o Sérgio estava certo. Sérgio, vamos lá continuar nossa conversa. Eu quero falar uma coisa aqui que eu sei que não tem nada a ver com isso, em parte. Mas você mencionou o STF. Lamentavelmente, é triste um país em que a grande maioria da população não acredita na Corte Maior. E eles fizeram por onde da gente não acreditar. Eu, sinceramente, quando eu vejo, por exemplo, um Gilmar Mendes na minha frente, aquilo me dá vômito. É o sentimento que eu tenho olhando. Não deveria ser assim. Os 11 ministros nossos deveriam ser como eu via quando era pequena, quando eu queria lembrar o nome dele agora, um famoso juiz friburguense, Dr. Rivaldo Pereira Santos. Quando o Dr. Rivaldo passava na rua, a gente cumprimentava, a gente olhava nele, ele era um símbolo da justiça. Hoje, se alguém olhar o Gilmar Mendes na rua, vai falar que é símbolo da justiça, igual a eles, tem outros lá. Infelizmente, hoje a gente disse que está no Estado Democrático de Direito, eu digo que a gente vive na ditadura de maus ministros do STF, por aí vai. Sérgio, vamos lá agora, vamos para o outro lado da questão. Só para deixar claro, eu concordo com a sua fala. Agora, daí, eu votar naquilo que é ilegal, aí há uma... Entendeu? Eu estou falando que, lamentavelmente... São 11 ministros. Tem uns ali que eu gosto e a grande maioria eu não gosto. Eu não gosto, não. Porque eu tenho direito de não gostar de você, mas achar você sério. Isso, exatamente. O problema tem uns ali que passam de todos os limites. O problema, né? Eu tenho muita gente que até não morro de amores, mas eu acho a pessoa séria, respeito. Só que eles perderam o nosso respeito, pelo menos a maioria. Verdade. Sérgio, agora vamos fazer 2 perguntas. Você esteve aqui a última vez, você visitou, você deixou claro das suas pretensões em relação à cadeira número 1 do Palácio Barão Nova Friburgo para o ano que vem. Essas pretensões continuam? Continuam, inclusive eu esqueci, eu tinha que ter feito isso no início. Quem mandou um grande abraço para você foi o nosso governador, Wilson Witzel, que eu falei com ele hoje ao telefone, disse que viria aqui. E ele falou que na primeira oportunidade que ele tiver com a gente, faz questão de estar com você de novo. Eu lembrei, aquele que nós fomos, lembra, que perguntou por que o senhor queria deixar de ser juiz. Estou lembrado, o Modeste, manda um abraço para ele, então eu tinha esquecido, você me perdoe. Eu agradeço o abraço do Wilson Witzel. Muita gente me pergunta, semana passada alguém me perguntou, Modeste, como é que você foi lá? Não foi nada iluminado. Não fico pensando vocês que em maio de 2018 eu estava adivinhando que ele seria. Verdade. Eu fiz o programa por 2 razões. Em atendimento a um pedido seu te agradeço. E curioso em saber o que levava alguém a largar um cargo importante para ser candidato que nem aparecia, não tinha nem rastro nas pesquisas. Verdade, né? Zero. Então, mas você continua então pretendendo essa Então, o nosso governador, né, que é o presidente de honra do PSC, ele quer um candidato aqui em Nova Friburgo porque ele reconhece a importância da nossa cidade, reconhece a importância de Nova Friburgo como um polo regional. Então, eu sou do partido dele, fui o único homem público que acreditou no projeto dele
Então, eu sou hoje pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo por determinação do governador, do nosso partido e por um sonho pessoal. Aí que vem a segunda pergunta, que são duas embutidas numa. Há quem, né, acho que nas fofoqueiras, esse pessoal que achou que houve uma coisa, que falou comigo, pelo menos quem, e não, eu estou falando, não é pouca coisa não, é gente que tem um bom lastro na política friburguense, mas de repente não conversou com você sobre esse assunto. Na cabeça dele, vocês do PSC fizeram um acordão, entre outras razões, para garantir a tua candidatura a prefeito, ou seja, que a Executivo Estadual bateria o martelo, Sérgio é o candidato. Isso é um ponto. O outro ponto, você sabe muito bem que nós vivemos numa cidade média, mas na hora das eleições ela se comporta como uma cidade pequena em termos de fofoca, de disse-me-disse. Como é que você imagina que você vai lidar com com adversários te enchendo a paciência? Olha, lembra daquele vídeo que você disse que ia fazer uma coisa e você fez outra? Aqui. Você sabe muito bem que é bem provável que um vídeo desse seu apareça num programa de televisão do aniversário. Como é que você pretende lidar? Primeiro, esse tal acordão para você ser candidato a prefeito. E como é que você imagina que você vai poder enfrentar? Você sabe que nego vai usar isso, né? Ô, Modesto, esse acordão, lógico que não existe, só existe na mente das pessoas, não existiu. Já tive aqui antes e falei que era pré-candidato do mesmo jeito. Sou o único homem público de Nova Friburgo que acreditou no Wilson Witzel, se alguém tiver dúvida disso. E ele tem muita gratidão por isso, muita gratidão. No momento correto, a gente vai colocar um vídeo dele falando isso, que foi gravado lá atrás, na promoção de 11 coronéis da Polícia Militar. Ele diz que eu acreditei nele quando ele não tinha nada. Acho que nem ele acreditava, né? Então, esse negócio que eu tive que fazer isso para ser candidato, isso está viajando, está numa maionese gigantesca. Em relação a esse vídeo, eles vão ter que tentar, uma coisa que eu gostaria de pedir à sua audiência, aos grupos políticos de Nova Friburgo, pedir para não botar mais meu nome nas pesquisas, que é isso que está incomodando eles. Será que é isso? Com certeza, você não tenha dúvida. Por favor, quando vocês forem colocar pesquisa eleitoral em Nova Friburgo, esqueça o Sérgio Lobac. Mas não vão fazer eleição isso, né? É só ano que vem, vamos trabalhar. Você sabe muito bem, eu estou falando que eu já trabalhei fazendo isso. Eu já trabalhei. Lembra-se que eu fui ligado ao doutorado há muito tempo, e muitas vezes eu fiz esse trabalho para ele, né? Claro, a gente botar nas pesquisas aquele pessoal que a gente achava que ia incomodar a gente, né? Você acha que você não vai aparecer? Em relação Por mais que você peça, eles vão botar. Em relação ao vídeo, eu só acredito no trabalho, Modesto. Nada supera o trabalho. Por que eu incomodo? Porque o quartel do Bombeiro Militar em Lumiar já vai sair, já conseguimos até o terreno. Porque a obra do Hospital do Câncer será retomada no ano que vem. Porque nós conseguimos do governador agora 30 milhões de reais para equipar todo o Hospital Municipal Raul Sertã com aquilo que falta lá para atender a população. Então é por isso que eles ficam incomodados. E eu confio só nisso, é no trabalho. Nós estamos com a revista, né, que eu você deixou com até você, aqui, dos nossos 6 meses de mandato. Parece que nós estamos 4 anos no mandato. Teve gente que já teve 4 anos e não fez 10% do que nós fizemos. Eu vou falar um pouquinho mais com o mandato de você, vai dar mais tempo até para olhar a revista aqui. Vai ser um prazer. Bem, você já disse que não tenho receio vai ter que encarar mesmo. Não, Ernesto, eu confio na população de Nova Friburgo. A população de Nova Friburgo não tem mais direito de errar. O século XXI foi cruel com Nova Friburgo. Olha para trás, traz do ano 2000 para cá, com exceção dos 2 anos, infelizmente, só que o doutor Heródoto pôde ficar, que começou a querer mudar o rumo dessa história. Nova Friburgo, no século XXI, está igual um cachorro correndo atrás do rabo. A gente vai perdendo e as pessoas vão aceitando isso pacificamente. Quem manda na prefeitura é o Ministério Público. A quantidade de TAC. Sabe o que é TAC, Modesto? Sei, eu acho um absurdo que você assine. TAC, tecnicamente, é termo de ajustamento de conduta. É virar para você e falar assim, ó, você não entende nada de administração pública, eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. Eu acho um absurdo um prefeito assinar um TAC. Eu também concordo contigo. Se o Ministério Público acha que tem uma boa judicializar. Deixa a justiça. Exatamente. Agora, tem que ter gente lá que tem lado, que não tem medo da maioria. Não tem que ter medo do Ministério Público, você tem que respeitar a lei. Cada um, o Ministério Público, tem um papel importantíssimo como fiscal da lei. Agora, fazendo o trabalho dele, não administrando a prefeitura. Entendeu? Então é isso que incomoda as pessoas. Eles sabem, primeiro, que esse grupo que se sente dono dessa cidade vai acabar. Segundo, que a saúde de Nova Friburgo vai ser a melhor do estado em 10 meses. Então isso que vai incomodando as pessoas, entendeu? Podem usar esse vídeo quantas vezes eles quiserem, porque a população de Friburgo sabe quem é Sérgio Lobac. Modesto, eu recebo mais de 2.000 mensagens por dia.
e as pessoas, cada vez mais me agradecendo tudo que a gente tem feito. Eu trabalho muito, a minha equipe trabalha muito, não tem incompetente de estimação. Já exonerei alguns assessores que não se enquadraram na nossa sistemática. Minha formação é de empresa privada, a gente tem que trabalhar. Então, aquele homem público que tem um incompetente de estimação, gera isso aí. As coisas não funcionam porque ele protege, porque gosta daquele incompetente. Com a gente, a população sabe que comigo isso não vai ter. Olha, eu volto a dizer, considero a função do Ministério Público fundamental para o país. É um direito que está na Constituição, o que eu acho importantíssimo. Ponto. Exatamente. E eles estão lá para investigar, denunciar, tudo bem. Mas assinar ataque é mais ou menos como você está discutindo uma dívida com alguém, o que você acha que não deve, o cara acha que você deve, aí depois da discussão você vai lá, dá um cheque para ele, dá uma nota promissória. Isso não tem que fazer. Se o Ministério Público tem um bom caso, que ele leve adiante, deixa o judiciário decidir. Agora, sabe o que fica me parecendo? Que esses prefeitos assinam o táxi simplesmente para passar o problema para frente. Para não ficar o Ministério me incomodando. O Ministério Público o Ministério Público não é um órgão julgador. Ele é um órgão que fiscaliza, se encontrar alguma ofensa aos direitos públicos, ele vai denunciar quem está ofendendo, mas só isso. Eu acho que fazer um TAC prejudica qualquer um, não tem que fazer. E eles adoram esse TAC, porque, como você disse, passa a administrar o município. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Eu esqueci de falar uma coisa importante, né? Eu falei que meus amigos estavam comigo, mas esqueci de dizer que é o Jacques e o Marconi. Isso é imperdoável, né, Jacques? Senão, eles na próxima vez, eles não vão... Que negócio de amigo? Quem são os amigos ocultos? Não, são amigos bem visíveis. Eu agradeço o carinho de vocês. Voltamos já. A gente descobre logo cedo, bem cedo, que nascemos para isso. A gente cresce e junto cresce a paixão, que vai virando amor e muda a nossa vida. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Bem, estamos retornando, só vou fazer uma pergunta rápida em relação ao assunto ainda. Por só uma questão que eu ouvi de um importante advogado de Friburgo, que ele falou para mim o seguinte, que esse acordo que foi feito lá, que ele, segundo ele, os 5 deputados foram soltos porque eles fizeram um acordo com a Alerj, que foi, digamos, o contrato para eles serem soltos. Nós soltamos vocês saem da cadeia, mas vocês não vão lá porrinhar a gente, não. Só que ele falou, como advogado, que qualquer um desses, se quiser ir para o judiciário, ganha um mandato. Você não tem medo que o Chiquinho tome seu mandato através do judiciário, não? Não, medo eu não tenho. Primeiro que essa palavra nem faz parte do meu dicionário. Não tenho medo. E outra coisa, eu me permito discordar do colega, o direito é isso, o direito não é a ciência exata. É por isso que tem advogado dos dois lados. Exatamente. Os tribunais entendem que quem toma decisão política é a Casa Legislativa. Então, para eles voltarem, eles vão ter muita dificuldade. E, sem te falar, vou reforçar, eles podem voltar a ser presos agora pelo juiz Marcelo Bretas. Eu vi numa matéria essa semana que tem um advogado, de repente, você sabe que todo mundo gosta de seus 15 minutos de fama, né? Tem um advogado de um deles, que eu não vou ficar dizendo o nome aqui, que disse que achou injusto, que eles perderam o mandato, e que se o cliente dele quiser, ele vai brigar pelo mandato, ou seja, pode estar lá querendo ganhar os seus 15 minutos de fama, né? Exato. E outra coisa, Modesto, eu não tenho apego a cargo.
Se vier a acontecer do Chiquinho retornar, eu volto para a Câmara de Vereadores, vou cuidar da minha vida, vou trabalhar como vereador, mas tenha certeza que um legado eu deixei nos meus 6 meses de mandato. Vamos de então, muito trabalho. São 6 meses, a princípio você fala, 6 meses é um tiro rápido, né? Mas você já editou uma revista... de prestação de contas, isso né? Aí, então, outra coisa, feita com verba própria. Não usei verba de gabinete. Nós temos aí pela frente mais 12 minutos. Então, esses 12 minutos estão à sua disposição para você fazer um balanço do seu mandato até agora. 6 meses, eu vou falar 12 minutos, e o que vai falar em 12 minutos, 6 meses? Não, mas dá para falar. Televisão, 12 minutos é muita coisa. Eu te agradeço a oportunidade. O nosso mandato, graças a Deus, é um dos melhores da Alerj em termos de resultado. Não é de jogar para a torcida, não. É de resultado. Por exemplo, o IML de Nova Friburgo, que é responsável por Nova Friburgo e mais 9 municípios, desde 2016, março de 2016, quando ocorria uma morte traumática, após as 17 horas de sexta-feira, o corpo ia para o IML de Teresópolis e só retornava muitas das vezes na segunda-feira à tarde. Agora imagina bem, Modesto, no pior momento da vida das pessoas que perdeu um ente querido, ainda tinha esse afastamento para você poder velar aquele ente, de chamar os amigos daquela última homenagem, as famílias ainda passavam por essa humilhação. Essa conquista nós levamos menos de um mês para resolver assim que assumimos o nosso mandato. O IML está funcionando sábado, domingo, feriado, sem parar, porque Nova Friburgo merece isso. Nova Friburgo merece o protagonismo. Não adianta, Modesto, ficar botando mesinha na Alberto Braune, cadeirinha na Alberto Braune, colhendo assinatura e o resultado não vem. Então, nós tínhamos deputado nesse período e a coisa não aconteceu. Então, o primeiro passo que eu fiz foi exatamente isso. O IML agora funciona como deve ser, como a população de Nova Friburgo e região merece, com respeito. As obras do Hospital do Câncer, nós levamos junto ao Zé Roberto, quero mandar um grande abraço ao Zé Roberto, o mérito é dele, e conseguiu colher mais de 103 mil assinaturas no abaixo-assinado. Nós levamos para o governador, levamos junto o secretário de Saúde, doutor Edmar, e o governador já prometeu que vai retomar as obras. A empresa que estava lá foi retirada e agora vai fazer uma nova licitação para contratar uma empresa para tocar até o final. Na semana passada, como eu falei anteriormente, vou reforçar, não está nem na revista ainda. Na minha de 1 ano, então, vai ser uma enciclopédia Barça. Você lembra da Barça, né? Claro, estudei nela, né? Exatamente. Conseguimos até Era 30... o nosso Google da época, Isso, né? O nosso Google. Até 30 milhões para equipar todo o Hospital Municipal Raul Sertã. O secretário Marcelo Braune e o subsecretário Ceará já estão fazendo um levantamento. Eu pedi um laparoscópio lá para fazer aquela cirurgia por laparoscopia, porque o Raul Sertã só faz cirurgia a céu aberto. E aquela dos 3 furinhos, para você entender, no abdômen, a pessoa vai embora no outro dia para casa, é um ganho muito grande. O hospital precisa de ser equipado. O governador liberou, vai ser um convênio, eles estão levantando o valor, o dinheiro vai entrar na conta da prefeitura esse ano e nós vamos fiscalizar no ano que vem as licitações de compra desses equipamentos, que o nosso foco é a população, principalmente a mais carente. Então o IML já falei do Hospital do Câncer, o nosso projeto que determina, Modesto, um psicólogo em cada escola estadual, já está tramitando, o governador já deu entrevista que ele gostou muito do projeto e vai colocar em prática ano que vem. Por quê? A nossa equipe fez uma pesquisa, em São Paulo, por dia, 58 professores pedem licença por problema emocional. E no Rio de Janeiro não é diferente. Inclusive, no dia, eu recebi o vice-prefeito de Talcara, que falou que em Talcara é 3, 4 por mês que pede o afastamento por problema psicológico. Infelizmente, os nossos professores recebem um salário pífio, e tem cada vez mais responsabilidade. Eu tenho todo o carinho pelos professores. Sem falar de uma coisa, minha esposa foi professora da rede 37 anos. Ela, quando começou, ela era respeitada. Ela saiu, uma das razões é ter que aturar pais e irmãs mal criados. Que joga tudo na conta. E alunos agressivos, que lamentavelmente tem um monte hoje. Exatamente. Eu entendo que quem educa é o pai e a mãe. Claro, a escola é para instruir. A escola é para instruir, para abrir os caminhos, abrir os horizontes das crianças. Sai de casa. Exatamente. Então, foi uma grande conquista, o governador já vai colocar. Outra grande conquista nossa, a ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, já está sendo trabalhado e agora o governo do estado deu incentivo na metalmecânica, foi uma mudança muito boa, que agora é setorizado, não é mais para o município, isso era um grande erro. O incentivo, não tem que botar um município brigar com o outro.
você faz por setor. Quem tem aquele setor se beneficia, quem não tem, continua do jeito que está. Então, a zona de processamento e exportação de Nova Friburgo vai ser muito importante para a gente conquistar mais, exportar as nossas mercadorias, moda íntima, morango, todo o potencial que nós temos. Outro grande ganho, a Nina, ela é presidente da Associação das Mulheres da Agricultura Familiar, da cooperativa, melhor dizendo, das Mulheres da Agricultura Familiar. Ela vende em alguns municípios do estado do Rio. Veja bem, Modesto, você entende do que eu vou falar. Ela participou da licitação em janeiro para vender legumes e verdura. Entrega o ano inteiro naquele preço de janeiro, você sabe da sazonalidade desses produtos. Claro. E o poder público, ela tinha um caminhão de entrega que era do poder público municipal. Eles retiraram esse caminhão dela e ela teve que pagar frete. Ela me procurou desesperada dizendo que ia parar com isso. São mais de 100 mulheres que dependem dessa cooperativa. Então, eu falei, não para, aguarda um pouco que eu vou tentar uma solução. Nós conseguimos um caminhãozinho com a FIPERJ, que é da Secretaria Estadual de Agricultura. Hoje ela faz as entregas dela nesse caminhão, foi uma grande conquista. Eu digo o seguinte, as nossas mulheres da agricultura familiar são as mais bonitas e as melhores do mundo. Eu não sei como elas conseguem, Modesto. Está lá na lida, no dia a dia, ainda é esposa, é mãe, é avó, é tia. Essas mulheres são maravilhosas. E elas têm todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. Nós tivemos lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, e um grande ganho para Nova Friburgo. O termômetro que mede a temperatura, que a mídia publica, o nosso, está lá na Baixada de Salinas. Eu sei que é uma região bem mais fria do que... Isso, mas aí olha... A temperatura de lá não é a média da cidade. Aí escuta essa. Você sabe que um frio é um grande produto nosso, você concorda? Claro que é. Então nós conseguimos, com o órgão responsável, que é ligado ao Ministério da Agricultura, para colocar no Alto da Caledônia. Então, esse vai ser melhor, exatamente. Então, nós vamos ter lá faz mais frio, né? Porque eu estava assistindo na TV, lá em Santa Catarina, que deu a menor temperatura. Ela falou, lá no alto, morro, exatamente. Eles botaram lá naquele morro. Isso, falou morro, eu não me lembro o nome. Eu falei, opa, se vale ficar no morro lá, vale ficar no morro aqui também. Então, o pessoal já esteve aqui, e já tem, só falta agora o poder público arrumar um espaço. Quem usa também negócio de morro é Itatiaia. Exatamente. Então nós temos que vender nosso produto, nosso frio é um produtaço. Então isso foi um grande ganho para nós também e as coisas já estão começando a acontecer. Modesto, está tramitando um projeto de lei nosso lá na LERJ que versa sobre colocação de câmera com reconhecimento facial nos pedágios. Ou seja, hoje você tem tecnologia que a câmera ela já pode pegar todas as pessoas que estiverem dentro do veículo. Veio de Itaboraí, chegou lá no primeiro pedágio, se alguém tiver algum problema com a justiça, essa câmera automaticamente vai informar os órgãos competentes para que as soluções sejam tomadas, as medidas cabíveis sejam tomadas. Isso vai melhorar ainda mais a nossa segurança. Eu tenho muita preocupação porque Angra dos Reis foi deixando a coisa desandar e chegou ao ponto que chegou. E um grande potencial que nós temos, Modesto, em Nova Friburgo, é exatamente a nossa segurança. Eu tenho falado muito com o nosso comandante do 11º Batalhão, o coronel Paulo Roberto, a preocupação nossa em manter nesses níveis que estão e a gente não pode aceitar passivamente que essa coisa aumente. A gente tem que estar junto nessa luta. E esse projeto vai ser muito bom. Vai ser muito bom porque vai melhorar a nossa segurança. Outro projeto nosso está tramitando, parece que é uma coisa simples, mas não é. Inclusive aqui fazer justiça ao professor Pierre, essa ideia surgiu de um projeto de lei dele aqui, que eu votei contra. Por quê? Eu entendo que a competência não é do município, mas o Estado tudo bem. E à época eu votei contra e avisei a ele. Falei, professor Pierre, se eu assumir o meu mandato, eu vou fazer o seu projeto na ALERJ. Verso o seguinte, naquele campo de observação das contas de água, luz e telefone, colocar o nome do companheiro ou da esposa. Existem muitas pessoas que não têm um comprovante de residência. É verdade. E tem uma maior dificuldade. E na hora de você comprovar, principalmente na área rural, uma aposentadoria rural, então mandar um abraço ao professor Pierre. Esse projeto surgiu dele, aqui eu votei contra e expliquei para ele. Agora, o Estado pode fazer, porque é a Secretaria Estadual de Fazenda, porque uma conta de luz, uma conta d'água é uma nota fiscal, só pode ter um CPF. Isso aí é nota Agora, no campo das observações, o titular, você pode autorizar o nome da vossa esposa ali, para ela usar aquilo como comprovante de residência. Aí eu falei para o Pierre, seu projeto, ele é muito bom,
mas ele é inconstitucional porque o município não tem essa autonomia para legislar sobre isso. Agora, já o Estado tem. Você viu o dedinho ali? Tem muito mais coisa para falar, mas só temos um minuto. Mas não Agora tem que ser nos agradecimentos. Isso, é um minuto só que você tem. Eu quero agradecer de coração mais uma vez o seu convite. Sabe que eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de assistir o seu programa. Para mim é um prazer. Quero mandar um grande abraço ao povo friburguense e dizer que pode ficar tranquilo. O deputado Sérgio Lobac é o mesmo de sempre. Não tem apego a cargo, não tem apego a poder. A minha condição é de trabalho. Quando eu assumi o mandato na Alerj, a imprensa me perguntou muito como eu me sentia como suplente. Eu falei, me sinto deputado estadual do Rio de Janeiro, peguei no arado, vou olhar em frente. Que se eu ficar preocupado com isso, passa o tempo e eu não faço nada. Tá bom? Te agradeço de coração. Um grande abraço a todos os profissionais da TV Zoom. Gosto muito de estar aqui, amigo. Bem, deixa eu agradecer mais uma vez o Jackson Marconi e, claro, agradecer ao Thiago Nindek e o Wagner de Paula. Eu quero fazer um registro rápido de uma coisa que você falou. Mesinha nas calçadas, banquinho na praça e abaixo-assinado. Toda vez que você vê isso é balela. Abaixo-assinado, sabe onde vai parar abaixo-assinado? Dentro da gaveta de um burocrata. Então não perca tempo assinar abaixo-assinado, porque não resolve nada. A população quer fazer barulho, vai para as ruas. Abaixo-assinado não vale nada. E quem fica usando banquinho para ficar na praça falando em mesinha, isso é o famoso engana-trouxa. Sérgio, eu tenho que confessar uma coisa para você. Quando aconteceu o fato na votação lá, tem uma pessoa que faz parte da minha relação e falou, Modesto, esse aí que você devia levar no seu programa, mas duvido que ele vai ter peito de ir. Eu falei assim, olha, eu conheço ele, eu acho que ele tem peito para ir sim. E fiz o convite a você imediatamente aceitou. Aí quando eu disse a ele que você aceitou, ele aceitou? Eu falei, aceitou. Então a gente tem que reconhecer a sua coragem nesse aspecto, porque muitos estariam, sabe, fazendo o quê? Se escondendo, evitando as ruas. Você não, você veio aqui, eu fiz as perguntas que eu entendi que tinha que fazer e você respondeu. Aí é você que está em casa que você avalia se o que ele disse, você se convenceu ou não. Isso. E estou à disposição para tirar qualquer Mas isso eu reconheço e nisso eu tiro o chapéu para você. Obrigado. Porque a maioria... A gente sabe que desses 39 que votaram favorável, eu pergunto quantos tiveram coragem de conversar com a população e dizer o porquê fez. Se você aceitou a razão ou não, é outra história. Outra história. Mas a coragem eu tenho que registrar e você ganha pontos comigo por isso. Obrigado. Até porque a gente está precisando de gente que tenha coragem, né? Esse negócio de cara de paisagem, fingir que não é com ele, já estou cansado disso. Tem a ver com a sua vinda aqui, eu vou deixar essa frase de um autor que eu desconheço, não sei quem é. Ele falou o seguinte, é fácil decidir o que fazer, o difícil é decidir o que não fazer. Tá? Então, muitas vezes você decidir o que fazer é muito fácil. O Sérgio podia decidir não fazer nada. Me abster. Fica na dele. Mas ele teve coragem. Como a gente acredita ou não no que ele disse, mas ele teve coragem. Disso aí eu tiro o chapéu. É fácil decidir o que fazer, o difícil é decidir o que não fazer. Ele podia ter decidido não fazer nada, tá bom? Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.